Meus amigos, graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez estamos juntos, estamos aqui para trazer para você mais uma mensagem para ser um enlevo espiritual, tá certo? Porém agora com uma temática assim um pouco diferente, porque hoje estaremos trazendo a diferença entre pastor, política e político. Eu não sei se você já tem essa curiosidade de entender essa diferença, mas é nesse vídeo que eu quero já trazer esse esclarecimento que muitas vezes as pessoas indagam sobre a questão de político e política. É a mesma coisa? Pastor pode se envolver com política ou não? Então é nesse vídeo que estaremos trazendo essa diferença, tá ok? É neste vídeo também que você irá concordar ou discordar do pastor que se envolve com a política partidária. Para isso, você tem que entender essa diferença e eu chamo você, tá certo? Para ficar até o fim ouvindo esse comentário, porque depois que você ouvir esse comentário até o final, você terá condição de fazer sua conclusão se um pastor pode ou não pode se envolver com a política partidária, tá bom? Perceba então essa diferença a partir já desse momento aí, para que você possa estar se situando e logo depois poder estar comentando com base e com muita firmeza sobre o assunto. Político, vamos lá? É todo cidadão que se ocupa com os negócios públicos ligado a um partido. Deu para perceber aí? A política é a arte de governar para o povo. Perceba que a política é a arte de governar para o povo. Já o político é aquele cidadão que se ocupa com os negócios públicos ligado a um partido. Percebeu? Então vamos lá. E o pastor? Vamos ver? O pastor, quem é o pastor? O pastor é todo cidadão que é escolhido por Deus para cuidar de pessoas dentro do contexto humano, é claro. Pastor é aquele que é escolhido por Deus para cuidar de pessoas, tá bom? Então vamos começar falando nesse vídeo sobre o pastor, para que você possa estar identificando, tá certo? E no final fazendo sua conclusão se um pastor deve ou não deve estar se envolvendo com a política partidária. Então, para isso, respondendo com a Bíblia, chama você para estar lendo a palavra de Deus. Por favor, abra sua Bíblia aí no livro de aos Efésios, capítulo 8. Estaremos lendo do versículo 8 ao versículo 11. Que diz da seguinte maneira: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista e outros para pastores e doutores. Percebeu aí então? O texto que nós lemos no livro de aos Efésios chama a nossa atenção, dizendo que o Senhor Deus, o próprio Jesus, ele querendo ver o aperfeiçoamento dos santos, que é a sua igreja, ele deu dons aos homens. Cada homem, cada chamado por Deus recebeu um dom. Dom pastoral, dom de apóstolo, dom de evangelista, dom de doutor, dom de profeta, mas eu chamo a sua atenção para o dom de pastor. É um privilégio muito grande para o homem que recebeu o dom pastoral. Aquele que foi chamado para cuidar de pessoas dentro do contexto humano, cuidar de vidas, cuidar de pessoas chamadas para fora, cuidar da igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque igreja significa, no grego, eclésias, aquele que é tirado para fora. Então Deus deu dom ao pastor para que ele cuide das ovelhas, cuide da igreja, e é uma honra muito grande. Vamos lá. A Bíblia também vai dizer no livro de João, capítulo 21, versículo 15, que Deus conversando com o próprio Pedro,
ele interrogou a Pedro para saber se Pedro o amava de verdade. Jesus disse assim: Pedro, tu me amas? A primeira vez. Pedro, tu me amas? A segunda vez. Pedro, tu me amas? A terceira vez. E Pedro, já sabendo que o Senhor estava requerendo dele uma decisão de coração, Pedro disse: Senhor, já pela terceira vez o Senhor me pergunta, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Então Jesus disse: apacente as minhas ovelhas. Eu acredito que Pedro foi um dos primeiros pastores a existir dentro do contexto igreja, porque o Senhor disse: apacente as minhas ovelhas. Percebeu então que Deus chamou o pastor para exercer uma grande missão? Uma função pastoral é ensinar, é conduzir, é guiar, é proteger, é cuidar da igreja do Senhor Jesus Cristo. É um homem reservado, chamado, escolhido. É por isso que ser pastor não é ser um profissional. Ser pastor não é profissão. A função de pastor é uma chamada, é uma convocação divina. Então vale salientar que o próprio Deus foi quem chamou o homem para ser pastor. E esse homem chamado deve se dedicar com muito esmero, com muito prazer em cumprir o ofício que Deus lhe designou. Porque com certeza Deus estará lhe recompensando, porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que você, pastor, presta para a obra do Senhor Jesus junto à igreja do Senhor Jesus. Aos Hebreus 6,10 nos garante que Deus não é injusto para se esquecer. Então, é preciso valorizar, é preciso saber distinguir a função pastoral para que exercemos com muito carinho, com muito afeto e que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Paulo, ainda escrevendo lá no livro de Timóteo, capítulo 2, do versículo 15, ele diz: procura te apresentar a Deus como obreiro aprovado. Olha, obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Esse foi o conselho de Paulo para Timóteo. Que eles procurassem se apresentar como obreiro aprovado, que não tinha de que se envergonhar. E nós vamos ver lá também no versículo 4, do mesmo 2 Timóteo, capítulo 2, que o próprio Paulo estava exortando a Timóteo para não se embaraçar, dizendo para ele: ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então é necessário termos essa consciência de que Deus, ele chamou o pastor para uma grande e sublime e divina missão. Por isso eu quero chamar a sua atenção para essa realidade. É necessário tomarmos cuidado com essa chamada tão divina, que é a chamada de pastor. Então, uma vez que política é a arte de governar para o povo, perceba então que é uma arte de governar. Sendo uma arte de governar, logo todos nós fazemos política. Todos nós fazemos política. Porque se estamos, de alguma forma, estabelecendo regras, para que outros obedeçam, então nós fazemos política. E quando nós enxergamos a política com esse panorama, percebemos que existe a política empresarial, percebemos que existe a política esportiva, a política doméstica, a política familiar, a política administrativa, porque política é arte de governarmos, tá ok? Mas perceba que o político, que é todo cidadão que se ocupa com cargos e negócios públicos, ligado a um partido, então político logo é aquele que faz parte de uma política partidária. E quando nós falamos de política partidária, percebemos que é aquela política que faz o partidarismo, que está trabalhando com um partido. E quando nós falamos em trabalhar com partido, perceba que a palavra partido dá uma conotação, está ligada à questão de divisão, facção. Então precisamos ter esse cuidado, porque partido está relativo e se relaciona
com aquilo que é quebrado. Então precisamos tomar cuidado, porque a política, como arte de governar, você faz em sua casa, mas a política partidária, ela é feita em um conjunto, que por sinal, se nós formos fazer aqui um resumo da política partidária, ela é um conjunto realmente de pessoas unidas pelo mesmo interesse de um partido. Então é necessário entendermos o que é a política partidária, a fim de que o pastor, que foi chamado para uma missão extremamente diferente, ele não venha tomar decisões de estar compartilhando da política partidária. Então a diferença de partido, política e também a função de um pastor, que é bem diferente. Eu quero aproveitar esse ensejo, e trazer para você algumas diferenças sobre a questão do pastor e a política. Tá ok? Então concluiremos fazendo a seguinte afirmação: ao homem que Deus chamou para pastorear, ele não deve ou não deveria estar se envolvendo com os negócios desta vida em questão política partidária. Tá ok? Não deveria. O conselho de Paulo a Timóteo, que foi escolhido, chamado para ser pastor, é que ele não se embaraçasse com os negócios desta vida. Tá ok? Então, vamos identificar então a diferença entre pastor e política. É muito grande essa diferença. Nós temos aí um disparate de diferença, e eu quero compartilhar com você para que você tenha capacidade de identificar essas funções e também, quem sabe até orientar ou ajudar alguém que está pleiteando, assumir esse cargo público, e deve estar em oração para saber qual é a vontade perfeita de Deus e examinando as Santas Escrituras. Então perceba, um pastor, ele é chamado para governar a igreja, mas já um político, ele governa para uma camada pública. Perceba que é bem diferente. O pastor é separado por Deus. Já um político, na política, a separação, a indicação do povo. Bem diferente, né? O pastor é um líder espiritual. Já o político, na política, ele é um líder social. O pastor prega a unidade bíblica daqueles que são chamados para fora, para servir a Deus. Já na política, a unidade é do partido. É por isso que é política partidária, porque eles trabalham com negócios públicos ligados a um partido. Tá ok? O pastor, a chamada dele é divina. Já a política, a escolha é eleitoral. Tá bom? O pastor, ele tem por obrigação ser transparente. Já na política existe a demagogia, muitos são demagogos. Tá ok? O pastor, a visão dele é celestial. Mas já a visão da política é visão material, empreendimentos e coisas suntuosas, tá ok? O pastor, ele representa a igreja, já a política representa o Estado, tá ok? O pastor, olha quanta diferença, existe nele a simplicidade e a humildade, já na política é a ostentação e o poder. O pastor, olha só, é chamada divina. Deus é quem chamou o parente, a diferença, essa discrepância entre pastor e política. E por isso eu quero chamar a sua atenção para refletir, tá certo? Nesta mensagem, neste conteúdo, e depois fazer a sua conclusão, tá ok? Deus chamou pastores para guardar o rebanho, para cuidar da sua casa, para cuidar do rebanho do Senhor, da igreja do Senhor Jesus, tá ok? É claro que todo líder político, ele é eleito pelo povo com a permissão de Deus, porque é Deus quem elege as autoridades. Mas não podemos trocar política com ministério pastoral, porque é uma discrepância muito grande, e foi chamado para o âmbito pastoral, precisa valorizar sua chamada servindo
ao Senhor nosso Deus, ok? Então, Deus lhe abençoe abundantemente. Eu espero que você tenha entendido, tá bom? A função de um político, o que é uma política e qual é a função de um pastor. E assim, juntos possamos crescer na graça e no conhecimento. Continuo pedindo a você que compartilhe nossos vídeos, tá certo? Se inscreva no nosso canal e vamos continuar colaborando com a obra de Deus, porque quando você está compartilhando, quando você está se inscrevendo, você está fazendo com que nós tenhamos condição de continuar postando outros vídeos e falando, ensinando com a Bíblia Sagrada. Abraço.